Meu nome é Sydney Harper. Tenho 30 anos e trabalho como designer gráfica numa cidade de tamanho médio chamada Brookmere. Minha vida estava indo bem, mas aquela noite parecia o começo de algo muito maior. Eu não conseguia parar de sorrir enquanto olhava em volta do restaurante, com luzes suaves e um clima perfeito, as decorações cor de camelo, a música calma ao fundo, o cheiro de flores frescas no ar, tudo estava lindo. Era nossa festa de noivado. Depois de 4 anos juntos, Nathan e eu finalmente estávamos dando o próximo passo. Em só 4 meses, a gente ia se casar. Nathan estava ao meu lado, alto e lindo como sempre, com a mão apoiada de leve na parte de baixo das minhas costas. Conheci ele há 4 anos, quando ele entrou no time de criação da empresa de marketing onde eu trabalhava. A gente se deu bem no retiro da empresa, e depois disso tudo fluiu naturalmente. Ele era gentil, confiável e inteligente. A gente construiu uma vida juntos com base em respeito, confiança e objetivos parecidos. Nossos amigos e familiares mais próximos estavam ali naquela noite para comemorar com a gente. Olhei em volta e vi muitos rostos conhecidos sorrindo para mim e colegas de trabalho, amigos da faculdade, os pais do Nathan e até os primos que eu não via fazia tempo. E claro, minha família também estava lá, ou pelo menos, quase toda. Meus pais, Erica e Owen Harper, estavam sentados numa mesa perto da frente. Os sorrisos deles pareciam meio forçados. Minha irmã mais nova, Chloe, também veio, mas estava mexendo no celular sem interesse, como se tivesse sido arrastada para a festa contra a vontade. Provavelmente era o 3º celular do ano. Conhecendo ela, a gente nunca foi muito próxima, e isso só ficou mais distante com o tempo. Mesmo assim, tentei deixar de lado o clima estranho. Aquela noite não era sobre problemas antigos de família, era sobre amor, compromisso e um novo começo, ou pelo menos era o que eu pensava. Erica se levantou e bateu de leve a colher na taça de vinho. O som se espalhou pelo salão e todo mundo ficou em silêncio, olhando para ela. Posso ter a atenção de todos, por favor? Ela disse, com um sorriso que não parecia verdadeiro. Primeiro, quero parabenizar minha linda filha Sydney e seu noivo maravilhoso, Nathan. Que o casamento de vocês seja cheio de amor, alegria e felicidade. As pessoas bateram palmas de leve e ergueram os copos num brinde. Nathan apertou minha mão por baixo da mesa e eu sorri para ele, me sentindo grata. Mas aí, minha mãe falou de novo, e o tom dela mudou, ficou mais frio, mais direto. Também tenho um anúncio importante para fazer, ela disse, colocando a taça na mesa. Depois de conversar com o Owen, decidimos dar os $45.000 do fundo do casamento da Sydney para Chloe. O salão ficou em silêncio total. Pesquei, achando que tinha ouvido errado. Uma risadinha escapou de mim enquanto olhava ao redor, esperando que alguém risse junto. Que engraçado, mãe, falei tentando manter o tom leve. Mas esse dinheiro é meu, eu não vou doar. O sorriso da minha mãe sumiu na hora. A expressão dela ficou dura, os lábios apertados. Isso não é uma piada. Sydney, ela disse com firmeza. Sua irmã vai se casar alguns meses depois de você, e ela precisa mais desse dinheiro do que você. Senti uma onda de calor subir no meu rosto, meu estômago virou. Como assim? Esse dinheiro é meu, mãe, você e o pai me deram, tá na minha conta pessoal. Querida, ela disse, com aquela voz calma forçada, você tem um bom emprego, assim como o Nathan. A Chloe e o noivo dela estão passando dificuldade. Ela também merece ter um casamento bonito. Minhas mãos começaram a tremer. Me levantei, tentando me manter firme. A gente já planejou nosso casamento com esse dinheiro. Fomos cuidadosos. Estamos sendo responsáveis. Queremos até usar parte como entrada para nossa casa. Você não pode simplesmente tirar isso da gente. De repente, Chloe empurrou a cadeira com força e se levantou, quase derrubando o copo dela. Para de ser egoísta, Sydney, ela gritou. Você podia ter se oferecido para dividir há muito tempo. Você sabe que eu preciso mais que você. Me virei para ela com a mandíbula travada. Isso não é sobre necessidade, Chloe, é sobre o que é certo. Eu me planejei. Você estourou o seu fundo e agora quer que eu entregue o meu como se fosse nada? Ela vive de forma simples, minha mãe cortou, quase gritando. Ela não tem muito, e o noivo dela tá fazendo o que pode. Você sempre teve mais. Eu sempre trabalhei mais, respondi cruzando os braços. Eu sigo as regras, eu economizei, eu planejei tudo,
E não importa como você tente virar a história, eu não vou te dar meu dinheiro. O rosto da minha mãe ficou vermelho, a tensão no ar era pesada. Nathan tocou meu braço, tentando me acalmar, mas eu não recuei. Foi então que, de repente, minha mãe deu um passo à frente, e me deu um tapa no rosto, um tapa forte. O som ecoou pelo restaurante como um estalo seco. Minha cabeça virou de lado, minhas bochechas queimavam, e meus olhos se encheram de lágrimas, não só pela dor, mas pelo choque. O salão inteiro ficou em silêncio, ninguém se mexeu, até a Chloe pareceu sem reação. Virei o rosto devagar para minha mãe, minha voz saiu baixa, mas firme. Você não pode me bater só porque eu disse não. Alguém em uma mesa próxima puxou o ar bem alto, surpreso. Então, escutei a voz calma de um garçom perto do bar, falando no telefone. Sim, olá, quero denunciar uma agressão. Aconteceu agora mesmo no Aldens Beastro. Em poucos minutos, deu para ouvir o som da sirene se aproximando. Os convidados ficaram em silêncio, alguns olhavam discretamente para mim, outros abaixaram os olhos pro prato, sem saber o que fazer. Eu fiquei ali, quieta, ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Minha bochecha latejava, mas a dor maior era por dentro. Nathan continuava ao meu lado, com a mandíbula travada. Meu pai, em silêncio, puxou Erika pro canto, tentando acalmá-la. Logo depois, 2 policiais uniformizados entraram no restaurante. Um deles veio até a nossa mesa e perguntou se eu era a pessoa que tinha sido agredida. Assenti com a cabeça. Um garçom se adiantou e contou o que viu, que Erika me deu um tapa na frente de todo mundo. Erika tentou se defender, dizendo que era só uma briga de família, mas o policial explicou com calma que agressão pública, mesmo entre parentes, é crime. Os policiais perguntaram se eu queria prestar queixa. Meu coração estava acelerado, mas minha voz saiu firme. Sim, eu quero. Eles prenderam Erika ali mesmo, no meio do restaurante, colocaram as algemas e levaram ela para fora. Notei que Chloe estava me encarando, chocada, como se eu fosse a errada por me defender. Meu pai foi atrás deles, calado. A sala continuou congelada. Os convidados não sabiam se aplaudiam, choravam ou simplesmente iam embora. Nathan segurou minha mão o tempo todo, sem nunca soltar. Mais tarde naquela noite, depois de falar com meu advogado, registrei oficialmente um boletim de ocorrência e entrei com uma ação criminal. Erika foi libertada sob fiança no dia seguinte, mas o processo legal já havia começado. Algumas semanas depois, estávamos de volta ao tribunal. Desta vez, não era pelo dinheiro, mas pelo tapa. Erika ficou em pé diante do juiz, que revisou as declarações das testemunhas e as imagens de segurança do restaurante. As evidências eram claras. Ela foi considerada culpada de agressão e recebeu uma multa de $2,000, além de ser obrigada a fazer terapia para controle da raiva e cumprir 6 meses de liberdade condicional. Ela teve sorte que o juiz ofereceu uma pena de 30 dias de prisão suspensa, em vez de ser presa de verdade. Eu estava sentada no tribunal, observando ela evitar olhar para mim, quando o juiz perguntou se eu tinha algo a dizer. Me levantei, olhei bem nos olhos da minha mãe e disse claramente: eu não esperava isso da minha mãe, mas ninguém está acima da lei. Depois que o drama no tribunal passou, pensei que as coisas poderiam se acalmar, mas eu estava errada. O tapa e a prisão só pioraram a divisão na nossa família. Erika não entrou em contato, Chloe me bloqueou em tudo, e meu pai, bem, ele ficou em silêncio, mas a verdadeira tempestade ainda estava por vir. 3 semanas depois da festa de noivado, cheguei em casa e encontrei um envelope grosso na minha caixa de correio, daqueles que apertam o estômago. Era de um escritório de advocacia, All and Sutter Associates. Dentro, havia uma notificação formal. Meus pais estavam me processando pelo controle do fundo de $45,000, alegando que o dinheiro era destinado apenas para despesas de faculdade e que eu estava usando de forma errada. No começo, eu ri de incredulidade. O dinheiro era legalmente meu, colocado em uma conta de custódia quando eu tinha 17 anos. Aos 19, eu recebi o controle total. Meus pais disseram a mim e a Chloe que poderíamos usar esse dinheiro como quiséssemos quando fôssemos adultas. A diferença era que eu fui cuidadosa, prática e focada em objetivos. Usei uma parte para minha educação em universidade pública, cobri o resto com uma bolsa de estudos e deixei o resto crescer. Sempre planejei meu futuro. Chloe, por outro lado, foi para uma escola particular cara.
Desistiu depois de 2 anos e meio, e gastou o restante do fundo em um negócio boutique que faliu em 7 meses. Ela gastou tudo, até contratando influenciadores para a festa de lançamento. Quando tudo falhou, ela não tinha mais nada, só um carro de luxo que comprou achando que seria um sucesso. E agora, porque ela tinha gastado tudo, ela e meus pais queriam o meu. Contratei uma advogada firme, calma e confiante, chamada Brianna Lane. Depois de revisar meus documentos, ela olhou para mim e disse: "Eles não têm caso. A conta foi dada a você. Não há restrições sobre como você usa o dinheiro. Qualquer acordo verbal que eles mencionem não vai valer no tribunal." Eu assenti aliviada, mas também com raiva. "Então por que passar por tudo isso?" perguntei. Brianna deu de ombros. "Porque algumas pessoas preferem te derrubar do que admitir seus próprios erros, especialmente quando estão tentando proteger outra pessoa." E foi aí que percebi o que realmente estava acontecendo. Não era apenas um caso legal, mas uma vida inteira de favoritismo, negação e desequilíbrio. Minha mãe não estava só tentando pegar o meu dinheiro, ela estava tentando encobrir o fracasso da Chloe e me fazer pagar por isso. Os meses seguintes foram alguns dos mais exaustivos da minha vida. O processo judicial consumiu todo o meu tempo, minha energia e até meu foco no trabalho. Tinha e-mails, registros, pedidos de descoberta e várias audiências preliminares. Toda vez que eu entrava no tribunal e via meus pais sentados ao lado da Chloe, todos evitando olhar para mim, eu lembrava que isso não era apenas um processo, era traição. Chloe estava cheia de confiança nas audiências, achando que de alguma forma ia sair com o dinheiro que eu passei anos protegendo. Durante uma audiência tensa, ela subiu ao banco das testemunhas e disse ao tribunal que o fundo sempre foi destinado só para a faculdade. Minha advogada se levantou e perguntou claramente: "Você usou todo o seu fundo estritamente para despesas da faculdade?" Chloe hesitou. "Bem, não todo." Ela murmurou. Brianna assentiu. "Na verdade, você largou a faculdade e usou o dinheiro que restou para o seu próprio negócio e um carro de luxo, não foi?" O rosto de Chloe se contorceu. "Isso não é relevante." Mas era muito relevante. Brianna continuou. "Então, se havia condições rígidas sobre esse dinheiro, por que você teve permissão para usá-lo para coisas que não eram relacionadas à faculdade, sem que ninguém se opusesse?" Chloe não respondeu. Sentei-me em silêncio, com o coração batendo forte, mas firme, enquanto o tribunal ouvia. Tudo estava sendo revelado agora: o favoritismo dos meus pais, a irresponsabilidade da Chloe, a tentativa deles de encobrir os erros dela, me punindo por isso. Fora do tribunal, Nathan foi minha base. Ele veio a todas as audiências, segurou minha mão nos momentos difíceis e me lembrava o tempo todo de que manter minha posição era importante. Mas não foi fácil. Entre os custos legais e o cansaço emocional, parecia que tudo o que eu havia planejado para o meu casamento estava indo por água abaixo. Tivemos que adiar várias coisas do planejamento. Eu perdi o sono, chorei algumas vezes, tanto no meio da noite quanto entre as reuniões no trabalho. Mas eu nunca desisti. Eu sabia que essa luta não era só sobre dinheiro, era sobre ser vista, ser respeitada e, pela primeira vez, fazer minha família se responsabilizar por suas ações. Justo quando pensei que as coisas não poderiam piorar, elas pioraram. Eu estava em casa, revisando uma lista de fornecedores para o casamento, quando meu telefone vibrou com uma ligação da minha prima, Melissa. "Sidney, eu só queria pedir desculpas pelo cancelamento do casamento", ela disse com simpatia. Meu coração quase parou. "O que você está falando? O casamento ainda vai acontecer." Houve uma pausa. "Sua mãe me ligou semana passada. Ela disse que você e o Nathan terminaram porque ele te traiu." Meu queixo caiu. Na hora seguinte, recebi mais 3 ligações de amigos e parentes distantes, todos perguntando por que o casamento tinha sido cancelado. Alguém até me enviou e-mails falsos, feitos para parecer que eram meus, dizendo que o evento foi cancelado. Verifiquei meu e-mail e não encontrei nada na minha caixa de entrada, o que significava que alguém criou uma conta falsa para se passar por mim. Fiquei atordoada. Minha mente foi direto para Chloe. Eu não tinha provas, mas o padrão era claro. A sabotagem não parava em ações judiciais, agora tinha ficado pessoal. Liguei para a tia Mara, irmã da minha mãe e uma das poucas parentes que não tomaram partido. "Eu ia te ligar", ela disse com um suspiro. "Sua mãe tem dito para as pessoas que você está mentindo sobre o Nathan, que você é instável e que o casamento nunca deveria acontecer." Eu me encostei na parede, exausta. "Por que ela está fazendo isso?" perguntei. "Porque ela está protegendo a Chloe",
respondeu a tia Mara gentilmente. Ela sempre protegeu a Chloe, mesmo quando ela não merecia. Eu amo a Chloe, mas sua mãe está permitindo isso, e agora está te arrastando pelo chão para fazer a Chloe parecer melhor. A traição cortou mais fundo do que qualquer depoimento no tribunal poderia. Minha própria mãe estava tentando destruir minha reputação para ganhar simpatia para minha irmã. Nathan entrou naquela noite e percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Ele perguntou. Mostrei a ele as capturas de tela dos e-mails falsos e contei o que Melissa havia me dito. Ele ficou furioso, mas não surpreso. A irmã dela também acabou de me ligar. Ele acrescentou com raiva. Ela disse que tem provas de que você me traiu. Mandou fotos. Eu o encarei, horrorizada. Ele pegou o telefone e me mostrou várias fotos mal editadas. As fotos estavam claramente manipuladas, mostrando uma mulher com meu rosto colado em outro corpo ao lado de um homem qualquer. Era ridiculamente mal feito, mas ao mesmo tempo muito perturbador. Nathan balançou a cabeça. Eu não acredito. Mas meus pais também viram isso. A família deles está tentando destruir tudo o que estamos construindo. Foi quando decidimos agir. Contratamos seguranças profissionais para o casamento e mandamos fotos de Erika, Owen e Chloe, dizendo que nenhuma delas poderia entrar. Eu odiava que tivesse chegado a esse ponto, mas não ia deixar que estragassem mais nada. Na manhã do casamento, acordei com uma mistura de excitação e medo. Nathan e eu escolhemos um lindo lugar ao ar livre nos arredores de Brookmere. Nada extravagante, mas elegante e pessoal. As cadeiras brancas estavam organizadas no gramado, todas voltadas para um arco de madeira decorado com flores frescas. Eu estava na suíte nupcial, ajustando meu véu enquanto os convidados começavam a chegar. Meu estômago se revirava de nervosismo, não pelos votos, mas pelo que eu sabia que ainda poderia acontecer. Tínhamos 2 seguranças treinados na entrada, com ordens de impedir a entrada de qualquer pessoa da minha família imediata. Nathan e eu revisamos cada detalhe, mas ainda assim, eu não conseguia relaxar. Por volta das 14h15, alguém bateu na porta da suíte. Um dos seguranças entrou, falando baixinho. Senhorita Harper, ele disse com cautela. Acabamos de prender uma jovem tentando entrar pelo portão de serviço. Ela corresponde à foto que você nos deu. É sua irmã, Chloe. Meu coração disparou. Ela estava sozinha? Perguntei. Sim, ele respondeu. Mas ela estava com uma sacola. Quando abrimos a sacola, encontramos uma lata de tinta vermelha. Minha respiração ficou presa na garganta. O vestido de noiva, o local, os convidados. Ela tinha planejado estragar tudo. Raiva, tristeza e descrença se misturaram dentro de mim. Você quer fazer um boletim de ocorrência? O segurança perguntou. Podemos chamar o xerife agora. Eu hesitei. Depois de tudo que aconteceu, o tapa, o processo, as mentiras, as fotos falsas e agora isso, eu tinha todos os motivos para chamar a polícia novamente. Mas esse era o dia do meu casamento. Eu já tinha perdido demais por causa do caos deles. Não, eu disse finalmente, com a voz sem emoção. Só tirem ela da propriedade e não deixem que ela volte. E verifiquem se meus pais tentaram entrar também. Ele assentiu e saiu. Eu me sentei em uma cadeira próxima, tentando não chorar. Minha melhor amiga Isabelle se ajoelhou ao meu lado. O que aconteceu? Ela sussurrou. Eu olhei para ela, minha voz quase falhando. Chloe tentou entrar com uma lata de tinta. Ela ia destruir tudo. Os olhos de Isabelle se arregalaram de choque, e depois se endureceram com raiva. Você sabe o que isso significa, né? Você venceu. Eles não conseguiram parar sua felicidade, então tentaram arruiná-la. Mas você parou com tudo isso. Você se manteve firme. Agora vá se casar com o homem que esteve ao seu lado durante tudo isso. Você merece cada segundo desse dia. Eu limpei as lágrimas, respirei fundo e me levantei. Meu tio Brian, irmão do meu pai, me acompanhou até o altar. Quando entrei no jardim, vi Nathan esperando sob o arco, com os olhos fixos nos meus. E naquele momento, o resto do mundo desapareceu. A traição, as audiências no tribunal, as lágrimas, a dor, tudo desapareceu. Hoje era sobre o amor, o nosso amor. A cerimônia foi sincera e linda. Troquei votos com Nathan, falando sobre força, lealdade e parceria. Quando o oficiante nos declarou marido e mulher, os convidados aplaudiram. Pela primeira vez em meses, me senti leve e livre. A recepção foi tudo o que esperávamos. Houve risadas, música e discursos sinceros de pessoas que estiveram ao nosso lado. Isabelle fez um brinde que me fez chorar, lágrimas suaves, de orgulho,
Daquele tipo que só aparece depois que você enfrenta uma tempestade e encontra a paz do outro lado. Nathan e eu dançamos, comemos e comemoramos como se nada mais importasse. Na verdade, nada mais importava. Quase todos comentaram sobre como o lugar estava bonito, como parecemos felizes e como o dia estava cheio de amor verdadeiro. Alguns convidados ouviram sobre o drama, mas respeitaram o nosso silêncio. Durante o jantar, uma tia se inclinou e sussurrou: "Estou tão orgulhosa de você por se manter firme." As palavras dela ficaram comigo muito tempo depois que cortamos o bolo e a última música foi tocada. Enquanto a noite caía, Nathan e eu escapamos sob um céu cheio de estrelas, correndo de mãos dadas por uma chuva de arroz jogada pelos nossos amigos. Entramos no carro, esperando na calçada, e partimos, nós dois sorrindo como crianças. Eu me virei por um segundo e olhei para o brilho do local à distância. Minha irmã tentou estragar aquele momento, mas ela falhou. Todos eles falharam. Nossa lua de mel foi pura felicidade. 3 semanas tranquilas em uma cidade litorânea longe de Brookmere, sem tribunal, sem confrontos. Só o sol e o homem que eu amava. Eu finalmente consegui respirar. Respirar de verdade. Pela primeira vez em uma eternidade. Quando voltamos para casa, me senti pronta para seguir em frente. Nos concentramos em nos estabelecer no nosso apartamento, planejando o futuro e deixando o passado para trás. Algumas semanas depois, encontrei minha prima Raquel no supermercado. Depois de um abraço rápido, ela perguntou: "Você soube do casamento da Chloe?" Levantei uma sobrancelha e respondi: "Não estamos exatamente conversando. Seus pais fizeram um empréstimo para pagar tudo", disse ela. "Vai ser no Grand Garden Hotel, no centro da cidade. Super luxuoso. Eles estão trazendo um chefe de fora. Vai ser uma grande produção." Não consegui evitar uma risada silenciosa. Claro que estavam dando tudo de si pela Chloe, mesmo que isso significasse se endividar. "Você vai, se ela te convidar?" Raquel perguntou com cuidado. Ela tentou arruinar meu casamento com uma lata de tinta. Eu disse, firme: "Então, não, eu não vou." E, engraçado, nenhum convite chegou. Mais tarde, ouvi por fofocas de família que vários parentes tinham recusado os convites para o casamento da Chloe por causa de como eu tinha sido tratada. Alguns foram educados sobre isso, outros mais diretos. De qualquer forma, o brilho começou a se desgastar para Chloe e para meus pais também. Nathan e eu usamos os $45.000 exatamente como planejamos. Tivemos o casamento dos nossos sonhos, simples, com propósito e cheio de pessoas que nos amavam. Usamos o resto do dinheiro para dar entrada em um lindo apartamento nos arredores da cidade, com nossas rendas combinadas. A hipoteca estava sob controle e, pela primeira vez, estávamos construindo patrimônio em vez de gastar dinheiro com aluguel. Nossa casa era pequena, mas era nossa. Não foi construída com ajuda, mas com decisões difíceis e perseverança. A vida depois do casamento seguiu em um ritmo tranquilo. Eu não sabia que precisava de Nathan. Nós passamos os fins de semana decorando nosso novo apartamento. Nada de extravagante, só prateleiras, um sofá para o qual economizamos e paredes cheias de fotos do nosso casamento e das viagens que fizemos. Uma tarde de sábado, enquanto arrumávamos o quarto de hóspedes, Nathan riu enquanto lutava com uma comoda da IKEA. "Quem você acha que vai ser nosso primeiro hóspede?" ele perguntou. Eu parei com a chave de fenda na mão. Por um breve momento, minha mente foi para meus pais. Talvez, em algum lugar, em alguma realidade, eles se desculpassem. Talvez a Chloe crescesse e assumisse a responsabilidade pelo que fez. Mas no fundo, eu não estava esperando nada. "Quem quer que seja", eu finalmente disse, sorrindo suavemente, "vai ser alguém que realmente se importa com a gente." Os feriados passaram e não recebemos nenhuma ligação, mensagem ou convite. No começo, a falta deles doeu. Meu aniversário passou em silêncio naquele ano, e pela primeira vez, eu não ouvi a voz da minha mãe me desejando boa sorte. Mas aí, eu me lembrei do tapa, do processo, das mentiras. Eu me lembrei da tinta, das fotos falsas e do esforço para destruir algo puro por ciúmes, e a dor foi se transformando em clareza. Nathan, às vezes, me perguntava se eu achava que algum dia haveria paz entre nós e minha família. Talvez, um dia, eu disse, mas se isso acontecer, vai precisar de mais do que um pedido de desculpas, vai precisar de mudança, e eu não vejo isso acontecendo tão cedo. O casamento da Chloe finalmente aconteceu e passou, pelo que ouvi, teve champanhe exagerada, um quarteto de cordas alugado e vestidos de grife para as damas de honra, mas vários membros importantes da família não foram.
desconfortáveis com a forma como meus pais e minha irmã me trataram. O pior foi o enorme empréstimo que Owen e Erika fizeram, que virou um assunto público. Eles gastaram tudo naquele evento, tentando fazer uma grande declaração, tentando fingir que o que aconteceu no ano passado não tinha importância, mas aconteceu, e as pessoas lembraram disso. Conforme Nathan e eu crescíamos no nosso casamento, percebi algo importante: família não são só as pessoas que compartilham seu sangue. Família são as pessoas que apoiam seus limites, que celebram suas vitórias e respeitam sua paz. Eu perdi muito, sim, mas ganhei um lar, um marido que esteve ao meu lado em tudo e amigos e parentes que viram a verdade e nunca vacilaram. E o mais importante, eu ainda tinha a mim mesma. Eu não desmoronei, não desisti. Eu protegi o que havia construído, não por ganância, mas por dignidade. O valor dos $45.000 nos ajudou a comprar um futuro, uma casa estável. Mas o que realmente nos deu foi liberdade. Liberdade da manipulação, liberdade da culpa, liberdade de uma família que achava que o amor dependia da obediência. Eu me defendi e venci, não só no tribunal, mas na vida. Obrigado por assistir a essa história tão forte. Se você achou tocante ou se identificou, não se esqueça de curtir o vídeo para mostrar seu apoio. Deixe seus pensamentos nos comentários. Adoraria saber o que você acha. E se você gosta de histórias inspiradas em experiências reais, com muita emoção e finais satisfatórios, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Vejo você na próxima história.